Olá, amada igreja, bom dia, graça e paz a todos. Como é que estamos nessa semana? Mais uma semana vitoriosa. Espero que com o livramento de nosso Deus, sempre confiando, que tudo está no controle dele. Nossa semana iniciou-se domingo com uma palavra abençoada do pastor Natanael. Quem perdeu, entra no YouTube, acompanha aí que foi uma palavra muito abençoada. Hoje, terça-feira, 21 de julho, nós temos nossa reunião de oração às 19h30 via YouTube também. Uma palavra que tenho certeza que vai tocar fundo o coração de todos vocês. E temos o nosso devocional, segue o nosso projeto Vida com Deus. Hoje, terça-feira, 21 de julho, e nós vamos comentar sobre os Salmos 77, 78, 79 e 80. Já estamos do meio para o final do livro de Salmos, né? Então, o que Deus vai tocar? Deus tocou muito minha vida nesses 4 salmos e gostaria de compartilhar um pouco com vocês. No Salmo 77, o salmista aqui rasga o coração, ele acha que Deus o abandonou. Ele começa dizendo: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Tinha um agir muito grande de Deus na vida dele e de repente ele se viu desamparado e ele clamou por isso. Ele, de certa forma, reclamou, né? Por que me abandonou? Por que a sua mão não está mais comigo? O que está acontecendo? Mas ele luta muito contra isso e chega no versículo 10 e 11, ele muda o tom da oração, falando que Deus tinha esquecido dele, mas ele jamais vai esquecer de tudo que Deus agiu, né? No versículo 11 ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Então, aí o versículo 11 mostra, que apesar dele reclamar de que não estava mais, ele sabe que Deus é Deus, Deus age no tempo dele, Deus age o tempo todo, mas age no tempo dele. Às vezes nós, na nossa limitação, queremos aquilo naquele momento, achamos que Deus esqueceu. Ah, por que não tem essa vacina aí? Por que o vírus está agindo? Deus esqueceu do mundo? Não, gente. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. O versículo 12: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagre. Mostra o teu poder entre os povos. E Deus vai mostrar. Deus vai mostrar muito ainda. Esse ano ainda de 2020. Basta nós crermos e confiarmos. Porque Deus é justo, Deus permanece o mesmo e nunca, nunca perdeu o controle de nada. Já no Salmo 78, o salmista que faz uma retrospectiva da história de Israel, desde o tempo de Jacó. Provavelmente era um período que eles estavam no cativeiro, então ele narra tudo o que aconteceu desde Jacó, as promessas que Deus tinha feito, aquilo que havia sido cumprido, a retirada do povo do Egito, a vinda de Israel, tudo aquilo, esse Salmo 78 ele narra toda essa experiência, Então, para que nós hoje não esquecemos de tudo o que foi feito. Então esse salmo é mais uma referência, uma reverência a tudo aquilo que Deus tinha feito já na vida daquele povo, para que aquele povo não esquecesse jamais do agir de Deus. No Salmo 79 é um relato, uma dor sobre a ruína de Israel, Então provavelmente foi numa invasão em que Israel, provavelmente não, foi uma invasão em que Israel foi dominada e foi destruída. Então o salmista aqui ele fala, ele começa até com uma expressão um pouco forte: devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Então ele mostra tudo aquilo que estava acontecendo de ruim com Israel. Mas ele nunca deixa de honrar a Deus e falar que Deus nunca esqueceu, que Deus vai restaurar tudo aquilo. Então, às vezes, acontece coisas que fogem do controle, como alguma ruína, algo ruim, mas basta clamarmos a Deus e Deus em sua glória, Deus vai no tempo dele, restaurar tudo aquilo, assim como restaurou Israel, restaurou o templo, restaurou o povo do cativeiro. Ele vai restaurar a sua ruína. E por fim, Salmos 80, o salmista
clama a Deus a favor de Israel. Ele até compara Israel como uma videira que se foi trazida do Egito e que veio o javali no bosque e arrancou essa videira, derrubou essa videira. Mas ele clama para que essa videira seja restaurada. Ele compara ao povo de Israel, que foi trazido do Egito, foi destruído, foi ao cativeiro e esse salmo estava o povo no cativeiro e ele clama a volta do povo ao cativeiro. É um salmo tocante, né? O clamor do salmista no final, ele diz no final desse capítulo 80, faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja a confiança, mesmo ruim, mesmo no cativeiro, mesmo num tempo muito ruim, ele confia que Deus vai restaurar. Então nós devemos confiar sempre nisso, né? Mesmo nesse tempo difícil, mesmo nesse tempo de dificuldade, temos que confiar que Deus vai resplandecer o seu rosto sobre nós e nós seremos salvos de tudo isso. Porque, mais uma vez, sendo repetitivo, nada fugiu do controle de Deus. Basta que a gente confie, entregue tudo a Ele, clame a Ele, de joelhos dobrados, como diz o nosso pastor, a igreja caminha de joelhos dobrados, e nós, de joelhos dobrados, clamemos e Ele vai interceder a nosso favor. Amém, meu povo? Que vocês tenham uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um sábado, outro domingo, uma semana, um ano, tudo abençoado, em nome de Jesus.